acontece muito, pode ter algum desconto na compra, no caso de compra do primeiro imóvel também. Então, temos exceções da cobrança do ITBI. Imóveis populares, habitação de interesse social, RIS, SFH, vários sistemas, o PAR, e também a compra do primeiro imóvel também. Então, tem que sempre olhar quais são as regras naquele município, porque existem isenções, existem situações de isenções ou de uma diminuição, um desconto, isso acontece, também é importante falar. Quando há um desses financiamentos que eu falei, dessas modalidades, é aplicada uma porcentagem, normalmente de 0,5 sobre o valor do financiamento, o valor financiado, até o limite de valor que varia segundo o município e o ano também, tá? Em São Paulo, por exemplo, há diferentes formas de chegar ao valor do imposto, dependendo de haver ou não financiamento pelos programas citados, do valor do imóvel e da data de celebração desse contrato de financiamento também, tá? É importante falar sobre isso. Nós temos, então, o ITBI, deve ser pago, é o tributo mais importante, o tributo que você não consegue registrar se você não pagar, você não consegue fazer escritura pública, não consegue registrar, é importante falar sobre isso. Existe uma dúvida em relação ao ITBI, se também incide sobre imóveis adquiridos na planta. Isso significa que, mesmo que seu imóvel ainda não esteja pronto, haverá incidência de impostos sobre ele também, né? Nesse caso, o imóvel na planta, o cálculo ele é feito com base no valor venal atribuído pelo município, avaliando, né, um metro quadrado da propriedade ou terreno como uma estimativa de valor para como se estivesse finalizado, tá? Outra dúvida muito comum, também tem que falar sobre isso, quem paga, né? Quem paga, professor Júlio, o ITBI? Na Constituição não há uma determinação sobre quem paga o ITBI, hein? Teoricamente, ele deve ser pago pelo comprador do imóvel em questão, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. No entanto, isso pode ser negociado entre as duas partes, né? Então, tem gente que negocia e divide isso. O ITBI normalmente é recolhido na data da lavratura da escritura pública de compra e venda do bem, tá? Uma dica importante também. Quem paga o ITBI, normalmente é o comprador, se as partes não negociarem de forma contrária. Então, a regra, se não negociou, é o comprador. Quando se paga o ITBI, cada município possui valores, diretrizes diferentes para o pagamento do ITBI. Geralmente, seu pagamento é feito durante a formalização da transmissão do imóvel na lavratura da escritura de compra e venda do bem. Antes de realizar a compra de um imóvel, é importante verificar as existências da prefeitura, né? Isso é muito comum, é muito importante. De maneira geral, ele deve ser pago no fechamento do negócio, tá? Sem o pagamento desse tributo, já falei isso, reafirmo aqui, a transferência não é oficializada e o comprador de imóvel não pode obter a sua documentação. Como pagar? A Fazenda ela disponibiliza guias de pagamento pela internet por meio do programa Bem Mais Simples. São programas parecidos, né? Acesso fácil, os nomes são parecidos, mas você consegue pela internet. Trago São Paulo como exemplo. O ITBI deve ser pago por meio de uma guia, documento de arrecadação do município, né, de São Paulo. Cada estado tem a sua, tá? A emissão da guia é feita a partir do preenchimento da declaração de transações imobiliárias por meio de um link, e aí você consegue fazer. Documentos exigidos para o pagamento. De maneira geral, são necessários documentos que comprovam a posse do imóvel. Normalmente, os documentos exigidos para a emissão da guia de ITBI são certidões de matrícula atualizada do imóvel, escritura pública de compra e venda. Algumas prefeituras exigem também a apresentação do carnê de IPTU e cópia do documento de documentos pessoais do adquirente também, tá bom? Trago um exemplo, Mogi das Cruzes, que eu fiz também há uns 10 dias atrás. Exigiram documentos que comprovassem a transação imobiliária, o instrumento particular, a escritura pública, exigir o espelho do IPTU ou o código do INCRA, a declaração de TR, eles exigem lá. Requerimento de tributos imobiliários devidamente preenchido, comprovante original de pagamento da taxa de expediente, cópia do RG e CPF do requerente. Então, foi o que exigiu. Então, olha só, o tema é muito importante, né? O tema é muito importante porque falou em transação imobiliária regular, nós estamos falando da ITBI, não dá para fugir. Então, é importante. Agora, outro ponto que nos interessa também é a Receita Federal, né, gente? E aí?
O que eu faço em relação à Receita Federal? Na compra e venda de imóveis, nas transações imobiliárias. Então, também é importante. Também é um assunto que nos interessa, né? Qual que é a tributação? Tem que declarar imposto de renda. Tem que declarar. Então, também é um tema importante. Existe um termo que chama ganho de capital. E como que eu vou apurar, né, junto à Receita Federal, o imposto? Como que eu vou apurar o imposto sobre o ganho de capital? Então, vamos lá. O que é o ganho de capital? O ganho de capital, gente, é a diferença positiva entre o valor do bem alienado, da venda, por exemplo, de bens ou direitos, e o respectivo custo de aquisição, compra, por exemplo. As pessoas físicas que tiverem ganho de capital devem, é uma regra geral, apurar e pagar o imposto de renda sobre eles. Através desse serviço, você encontra também no site da Receita Federal o DARF, a guia, o DARF, né, para pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, além de manter o registro dos rendimentos atualizados no cálculo. No ano seguinte, claro, os registros poderão ser importados para a sua declaração de imposto de renda, facilitando o preenchimento, tá? Então, é muito fácil. O site da Receita, ele melhorou muito, né? Ele está muito fácil. Como declarar o imposto de renda, né, na compra e venda de um imóvel? Como que funciona isso, professor Júlio? Então, vamos conversar. Já te expliquei aqui que é o ganho de capital. Na declaração de imposto de renda, é necessário incluir imóveis e eventuais transações do setor imobiliário, como compra, venda, doação, consórcios, reformas, financiamentos, que aconteceram sempre no ano anterior. Atenção, mesmo que se enquadre na condição de isento de imposto de renda, você precisa, se o seu cliente é isento de imposto de renda, precisa fazer a declaração se teve a posse ou a propriedade de uma casa, apartamento, sala comercial, até um terreno. Não confunda as coisas. Uma coisa é ser isento de imposto de renda, outra coisa é declarar o bem imóvel, tá? Então, é importante. Para ajudar, né, o contribuinte a realizar a sua declaração, o ideal é sempre conversar, né, pesquisar, não é fazer as coisas à torta direita. Como declarar a posse? Posse é imóvel irregular, né? Devo declarar? Deve. A Receita já mencionou que a posse deve ser declarada. O primeiro passo para fazer a declaração é reunir todos os documentos relacionados ao imóvel, as transações imobiliárias, como recibos, contratos, escrituras, e eu faço essa declaração. Essa declaração eu vou abrir a aba Bens e Direitos e faço a declaração lá, discriminando o imóvel. Em seguida, o contribuinte deve preencher os dados de localização, inscrição municipal, IPTU, e a data da aquisição. Você consegue fazer isso no campo discriminação. O contribuinte deve incluir o máximo de informações disponíveis sobre a atuação da propriedade, com nome, CPF do vendedor, formato de compra, né, se é à vista, incluir ainda informações da escritura pública, valores pagos, tem que fazer isso, é o ideal. Eu também vou declarar se foi a compra à vista, claro. A princípio, qualquer imóvel deve ser declarado na ficha Bens e Direitos com um código específico do bem, de acordo com a definição que consta na escritura do imóvel. E é importante ressaltar que o valor declarado devem ser aqueles que o contribuinte efetivamente pagou, né? Muita gente acaba querendo declarar um valor menor, pode dar confusão. Imóvel na planta, também, né? Como que eu vou fazer a declaração do imóvel na planta? Imóveis comprados na planta, ainda em construção, também precisam ser declarados no imposto de renda, e a declaração, né, do imóvel é necessária ainda que os documentos referentes à propriedade, como o registro e a matrícula, não estejam prontos em razão de obras, né? Elas estão em curso, mas deve ser declarado também, tá? Então, isso também é importante. Também bens e serviços, eu consigo fazer a declaração. Bens e direitos, né? Consigo fazer a declaração também. Consórcio é a mesma coisa, hein? Consórcio é a mesma coisa. O contribuinte que participa de um consórcio, mesmo sem ter sido contemplado, deve registrar essas informações na declaração de imposto de renda também, tá? Então, também tema importante. Imóveis financiados, não vamos deixar de lado também. Também vou declarar em bens e direitos também, né? O financiamento eu vou declarar mesmo imóvel financiado. Gastos com corretagem posso declarar também, não só posso como devo. Também imóveis adquiridos no exterior. Também devo declarar imóveis quando uso o FGTS, isso é importante.
Devo declarar, mesmo que o bem seja de duas pessoas, coproprietários também, tenho que fazer essa declaração. Tudo isso é muito importante, tá? Lembrando que a declaração de imposto de renda ela é necessária até na doação também, tá? Então não podemos esquecer da doação. Herança também. Faço a declaração, rendimento, dentro do campo, tem um código específico, eu consigo declarar também, tá bom? Então, legal, né? Então, a ideia dessa aula é você ter uma visão geral. Deixa eu ver aqui nos nossos queridos alunos. Gente, muito obrigado, tá? O outro link deu algum erro. E aí, muito obrigado a todos que vieram para cá, para o novo link, tá bom? Agradeço a todos. Vamos lá, tem perguntas, quero dar bom dia aqui pro Boreto, bom dia, sucesso sempre, São Bernardo do Campo, oh, cidadezinha boa, hein? Gosto muito. Tem muita aula ali, ainda dou. Na Senador Fracker, tem uma churrascaria boa ali, hein? O Marcos, corretor de imóveis, está aqui nos acompanhando, Praia Grande. Olha a Sônia também, bom dia, Sônia. Ami, estava preocupado com vocês, vocês estavam no outro link, eu vi vocês no link, mas eu falei, vamos aguardar. A Ami pergunta, professor, em caso de uso campeão judicial, se a pessoa não tiver condições de fazer memorial de plantão descritivo, como proceder? Dá para pedir antecipação da perícia. Pede antecipação da perícia. É uma saída, tá? Legal. O Marcos aqui, professor, uma dúvida. A avaliação do valor venal do imóvel por parte da prefeitura influencia sobre o ITBI? Influencia. O ITBI, na verdade, sempre vão querer cobrar o maior valor. Né? A ideia é essa. O cartório vai fazer isso, o cartório vai exigir. O cartório também vai cobrar os emolumentos pelo maior valor. Né? A verdade é essa. Olha só, a Maria Santana, bom dia Maria Santana, Marcos, bom dia a todos. Como uso campeão, o município se manifesta pela impossibilidade por uso campeão foreiro. Foi levado a registro. Caso negativo, qual a melhor opção? Talvez fazer um pedido alternativo do uso campeão de domínio útil, pode ser uma alternativa. Olha o Marcos aqui, ó, a pergunta que fiz em relação ao ITBI, porque estou com uma situação em que a prefeitura colocou um valor venal muito acima. Acontece, né, Marcos? O valor venal ele é que nem a tabela da UB, né? Ou é muito acima ou muito abaixo do mercado. É um negócio complicado. Aí, nesse caso, tem que impugnar. E falar para o cartório, não, nós vamos recorrer em cima do valor de avaliação, porque esse valor venal ele não representa a realidade. Só que tem que conversar com o escrevente, que ouça, né? É complicado. Para ver se estou falando para lavrar a escritura pública, hein? E aqui a AME é adquirido por conta de contrato de gaveta, no 17, o valor 17 mil. E agora entrega a escritura pública para regularização. Qual será usado como base para pagar os tributos? Tributos tem vários, né? No ITBI, sempre o valor atual, o valor da transação imobiliária. É sempre o valor da transação, o maior valor, né? Legal. Gente, esse assunto foi muito interessante, muito importante, né? Eu quero convidar a todos, todo mundo que precisar, o professor Júlio presta o trabalho de mentor, tá? Mentoria, pode entrar em contato comigo, está aparecendo o WhatsApp do escritório, é o 11 9785 3891. Eu faço mentoria para advogados, advogadas, corretores, faço atendimento a consultas, tá? Online, presencial. É um prazer sempre ajudá-los, com muito carinho. Se precisar, estou à disposição. Gente, muito obrigado. Chegamos ao final. Agradeço a você que participou. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Obrigado a todos que participaram, tá? Agradeço a vocês que participaram da aula. Você que participou é muito importante para mim. Muito obrigado.